Oi gente, tudo bom? Aqui tudo ótimo. Bom, queria falar com vocês sobre um assunto que eu introduzi em algum dos vídeos anteriores, que era a obsessão espiritual, né? É uma coisa mais comum do que a gente pensa. Eu mesma contei pra vocês nesse vídeo anterior sobre uma obsessão que eu tava começando a ter ali, que eu tava sentindo que tava bem pesado, e aí já corri atrás pra dar jeito, né? Obsessões espirituais são muito frequentes, mais do que a gente imagina. E muitas vezes as pessoas não conseguem reconhecer essa obsessão, acham que é uma depressão, né? E aí entra naquela questão da doença, que a depressão é uma doença, e aí a pessoa vai tomando remédios, né? Inclusive remédios fortes, né? Porque geralmente a recomendação médica são esses remédios antidepressivos que são muito fortes, fazem até mal, né, gente? Se a gente for pensar, deixam a gente mais devagar, entorpecido, e aí acaba piorando o quadro de obsessão espiritual. Então é bem importante saber reconhecer quando você está sofrendo uma obsessão espiritual. Antes de tudo, gente, eu quero falar com vocês de uma coisa que eu preciso falar, né? Eu sinto muito de falar. O obsessor espiritual não é necessariamente um espírito ruim que está ali para te obsediar. Tá? Então, primeira coisa, vamos pensar nesse assunto com amor, com empatia. Tá? Isso é importante. Aquele espírito está ali, primeiro porque ele está super desequilibrado, e segundo porque de alguma forma, mesmo que ele não admita, ele precisa de ajuda. O que acontece do outro lado? Os espíritos estão desequilibrados porque eles não entenderam que eles desencarnaram, ou eles ainda estão muito inseridos na vida material e estão vivendo as mesmas coisas que viviam, ou eles estão muito doentes por conta do que eles tiveram, né, como desencarne. Então eles ainda sentem muitos sintomas, estão muito enfraquecidos, e eles se aproximam da gente por inúmeras razões, tá? Eu vou citar algumas aqui. Pode ser porque eles não conheçam a gente, tá? Mas pode ser porque eles se sintam melhores do nosso lado, a nossa energia tá boa ali, né? E do nosso lado eles conseguem se sentir um pouco melhor. Ou então pode ser realmente que eles queiram prejudicar em algum momento, tá? Dependendo da natureza desse espírito. Nós somos espíritos, na verdade, né? Então, da mesma forma que existem pessoas daqui de todos os tipos, existem espíritos de todos os tipos do outro lado. Então, vai ter aqueles que vão simplesmente querer, sabe, fazer brincadeiras, né, de mau gosto, querer assustar a gente. Por isso que é sempre bom a gente pensar de uma forma bem lúcida, né? Porque muitas vezes são brincadeiras que eles fazem para tirar sarro mesmo, né, para se divertir ali. Ou então tem espíritos que estão trabalhando a favor de verdadeiras facções criminosas espirituais, então eles estão pagando débitos que eles adquiriram com essas facções. São situações bem complicadas, bem pesadas, então eles são simplesmente enviados para prejudicar determinada pessoa. Ó, tem um serviço para você lá, aquela moça ali do canal Despertar com Joyce Elisa tá incomodando lá e fez a gente perder determinada causa, então vai lá e obsedia ela. Então tem isso também, tá? Como tem os espíritos perdidos, sabe, que nem moradores de rua, tem os espíritos assim também, que não sabem onde estão, o que estão fazendo, estão desatordoados, acabaram de desencarnar, não sabem o que está acontecendo, e aí encontram um aconchego ali do nosso lado, dentro da nossa casa. Só que a gente sente essas vibrações que são bem fortes e densas, e isso acaba que reflete no nosso físico, no nosso bem-estar, tá? Então vamos aos sinais agora de como reconhecer uma obsessão espiritual. Primeira coisa, são sintomas físicos, tá? Então, se você descartou qualquer coisa física a nível de saúde e você está sentindo, por exemplo, dores de cabeça persistentes, né, há algum tempo, isso pode ser um sintoma de obsessão, tá? Ou então você está sentindo enfraquecimento geral, você não tem forças, você está literalmente sem energia, você está sugado, também pode ser um sinal, tá? Você está se sentindo sem ânimo para nada, você de repente está sem ânimo, você tava num gás, fazendo, produzindo, trabalhando, cuidando da casa, de repente você acordou mal, e aquilo foi se repetindo e foi ficando constante, né, na sua vida. Então também pode ser mais um sinal, tá? Qualquer coisa, gente, que esteja fora do normal, que não é o seu usual, é porque não é seu.
Então, comecem a avaliar dessa forma lúcida. Como que eu reconheci essa minha última tentativa de obsessão? Por conta de dores de cabeça. Eu nunca tenho dores de cabeça, é a coisa mais difícil. E elas estavam sempre acontecendo, estava numa frequência e numa constância. Eu não estava mal fisicamente, né? Minha saúde estava boa, não tinha nenhuma outra razão, ar-condicionado, friagem, e o meu sentimento mesmo, a minha intuição, me dizia que era energético, que era uma coisa fora, tá? Outra questão também, que eu acabei de falar, usem da sua intuição. O que você sente aqui dentro? Você sente que é o seu físico? Ou você sente que é alguma coisa estranha? Sentiu estranho, com certeza é algo espiritual, tá? Sentiu aquela estranheza, aquela sensação que, sei não, alguma coisa tá estranha, alguma coisa não tá bem. É espiritual, tá? Então esses são os principais sinais aqui de obsessão espiritual. Tem casos que evoluem muito, infelizmente, e como eu falei, né, a pessoa acha que é uma depressão, e aí aquele espírito vai, sabe, criando raízes mesmo, e acaba que se torna bastante difícil essa desobsessão. Não é impossível, tá, gente? Fora alguns casos bem difíceis de acontecer, que chegam a levar as pessoas até a loucura, né? Já teve muitos casos que são confundidos com loucura, né, que os psiquiatras tratam, e então dão remédios fortíssimos, psicotrópicos muito fortes, as pessoas são inclusive internadas em manicômios, mas eu diria, gente, que 90% de pessoas que estão lá são por questões espirituais, obsessões realmente fortes e bravas, né? Aí geralmente isso está muito ligado a débitos passados, quando aquele espírito realmente se apossa da pessoa, a ponto até do espírito falar pela pessoa já, né? Ele tá tão dominador ali em cima que ele acaba até falando por ela, é uma coisa bem impressionante e que sim existe devido aos nossos débitos passados, tá? Lembrando que nós não somos inocentes de nada, e se a gente está aqui hoje é porque a gente aprontou muito lá atrás, tá? Tenho isso muito claro na consciência de vocês, nada é por acaso. Às vezes a gente vê uma pessoa que é boa, né, que poxa, tão bonzinho, por que será que injustiça, né? Por que ele tá sofrendo isso? Porque, gente, lá atrás houveram erros, né? Muitas vezes erros bem graves. Mas tá tudo bem, a gente tá aqui para aprender. Todos nós erramos lá atrás, coisas bem feias inclusive, mas estamos aqui aprendendo, continuando errando, mas sempre aprendendo e evoluindo, né? Quando isso acontece, gente, da obsessão espiritual, como eu indiquei no vídeo anterior, procure um centro espírita bem estruturado, tá? Lá você vai ter muita ajuda, né? Eles têm toda uma estrutura para entender o que está acontecendo, para entender se é uma obsessão espiritual, para fazer os tratamentos energéticos necessários, tá? Então procurem ajuda, não tentem sozinhos, tá bom? Sempre procurem ajuda. Nós temos sensações, nós temos intuição, mas ainda são muito sutis, né? Por mais forte que seja a intuição. Muitas vezes a gente não tem o discernimento total do que está acontecendo, a gente não está vendo, a gente não está enxergando, né? A gente está simplesmente sentindo que está em outra dimensão, então realmente fica mais difícil. Mas procurando ajuda, né, de profissionais nessa área, a gente vai ter certeza do que está acontecendo e aí a gente vai resolver, certo? Então é isso, meus queridos, estejam sempre abertos a coisas novas, a coisas diferentes e por que não também a outras coisas que religiões podem oferecer pra gente, né? A flexibilidade é sempre amiga e nos permite viver com mais equilíbrio, com mais harmonia, né? O caminho do meio é sempre o melhor. Tá bom, meus queridos? É isso então, deixa um beijo no coração e até a próxima. Tchau, tchau!